Marcílio e Alexandre para vir fazer a oração pelo pregador. Amém. Ei, glória a Deus. Ei, cadê minha usa aí? Minha usa. Pra eu. Vamos ficar de pé para orar pelo mensageiro. Ei, não. Vamos orar, né? Vamos prestar atenção na palavra do Senhor, porque o Senhor é bom, perfeito e agradável. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos reunidos em Tua presença, Senhor, fazendo a Tua obra aqui em praça pública, Senhor. Senhor, meu Deus, usa o Teu servo tremendamente, poderosamente, com o Teu poder, com a Tua palavra, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor. Usa eles, como instrumento Teu, meu Pai. Como instrumento Teu, Senhor, para falar como Tu queres aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir, meu Pai. Queremos ouvir. Os ouvintes também estão atentos para ouvir a Tua voz essa noite aqui na Praça Carmela Dutra. Senhor, usa ele. E toda a igreja diz: amém. Cumprimento a igreja mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eles disseram, quem disse? Paulo e Silas disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas ainda de pé, que a gente vai trazer essa palavra, mas a gente vai louvar um trechinho do hino 15 da harpa cristã, amém? Vai dizer assim, ó. Deixa eu puxar primeiro, Diego, aí depois tu puxa. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz. Amém. Glória. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 25. Amém? Vai levar. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Vai levar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Vamos esperar os irmãos e as irmãs abrir aí a Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Enquanto você abre, mais uma vez, eu vou citar o versículo de número 31. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Para poder Paulo e Silas chegar a esse ponto, né? Face a face de frente com o carcereiro, eles passaram por muitas coisas, foram açoitados, foram presos, mas chegaram a dizer ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, amém? Glória a Deus. 25 de 16, né? Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, versículo 25, que diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O 27. E acordando o carcereiro, ele estava dormindo, vejam, e acordando o carcereiro, né? E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se,
cuidando que os presos já tinham fugido. O 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. 29, e pedindo luz, saltou dentro, né? E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, né? Para você entender. E pedindo luz, quem pediu luz? O carcereiro. Ele disse: olha, acende aí a cadeia aí para me ver como é que está a situação aqui. Vamos lá, 29. E pedindo luz, saltou dentro, né? E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Você analisa, você começa a refletir de que o homem estava afiado, com uma espada, estava armado, mas naquele momento se prostrou perante Paulo e Silas. Não é verdade? Glória a Deus. O 30 diz: e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para ser salvo? Aí a gente chega num versículo chave que diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Vamos lá para o 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. O 33. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, as feridas, né? E logo foi batizado, ele e todos os seus. O 34 diz: e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Ministre esta palavra nesta noite, aonde é uma palavra muito conhecida, que eu acredito que todos os irmãos aqui já ouviram. Não é verdade? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? Lá depois, né? Que Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai falar da conversão de quem? De Saulo. Não é verdade? Não é verdade? Mas só que no 16, ele já como Paulo, né? Estava ali pregando a palavra do Senhor Jesus. Ele, Paulo e Silas. Mas aqueles homens daquele lugar não aceitavam. Não é verdade? E por um motivo ali, irmã Esmeralda, dele repreender aquela mulher, né? Que adivinhava as coisas, né? Ele repreendeu aquele espírito que estava naquela mulher. Eles foram presos, porque os lucros, né? Eles, Paulo e Silas, repreendeu aquela mulher ficou sã, não tinha mais espírito. Então os homens daquele lugar não aceitaram, irmã Esmeralda. E o que foi que aconteceu? Mandaram pegar Paulo e Silas, mandaram primeiro, antes de prender a Paulo e Silas, açoitá-los muitíssimo em praça pública. Pega os dois, pega Paulo e Silas, prende eles e começa a açoitá-los. Começa a dar uma pisa boa em Paulo e Silas, para ver se eles tomam jeito e param de pregar esse Jesus, param de pregar esse evangelho. Não é diferente dos dias de hoje. Pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo não está nada fácil, Quincas. Como você falou aqui, muitos esmorecendo, muitos abandonando a fé, muitos não querendo mais saber, presbítero, de Jesus, muitos dizendo: eu não quero mais servir a esse Deus, porque o que ele me prometeu ainda não cumpriu. Ei, a palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para que minta, pois também não é filho do homem para se arrepender. Não que ele prometeu, ele vai cumprir. Glória. Aleluia. Se ele prometeu, creia. É crendo que acontece, irmão Neilson. Porque se não crer, se não obter a fé nesse Deus, não vai acontecer na minha e na tua vida. Mas deixa eu voltar na palavra, né? Deixa eu voltar na palavra aonde Paulo e Silas foram açoitados. Não é verdade? Só que a preocupação de Paulo e Silas ali, certo momento, é que um não se preocupava em murmurar, é que o outro não se preocupava em questionar. E os dois se uniam, se juntavam, diferente dos presos que estavam ali. Eles se juntavam e eles falavam um com o outro assim, com certeza diziam: olha, não vai adiantar a gente murmurar, não vai adiantar a gente questionar, não vai adiantar a gente reclamar. A gente tem que louvar, a gente tem que orar, a gente tem que
aleluia. Louvado seja o Senhor. Olha, a gente passa por tantas coisas. De fato muitas vezes a nossa fé é tão pequenininha que a gente, às vezes, dá um deslize e diz, poxa, Deus, tu não estás me vendo não. Quando a gente fala dessa forma, a gente já está ali, murmurando, Diego, murmurando, questionando. Paulo e Silas se juntaram, ficaram lá orando a Deus, louvando ao Senhor Jesus. Olha, Paulo, vamos fazer assim como Silas, tu prega, ou tu ora e eu louvo. Depois a gente vai inverter o quadro aí. Depois tu ora e eu louvo. E a gente fica nessa sucessivamente, fazendo isso dessa forma que toda vez que a gente fizer isso, o nosso Deus, ele vai se agradar. Não é verdade, meu irmão? Ele se agrada. Às vezes nós estamos no nosso lar, no nosso emprego, seja um emprego como a irmã Esmeralda na sua casa, a irmã Linda também, semelhante, no serviço delas, costureira as duas. Seja você na sua casa lavando a sua louça, os seus panos, varrendo a sua casa, lavando seu banheiro, mas você faz o quê? Você começa a louvar a Deus, e aonde você vê aquilo ali que é uma dificuldade, Diego, para ser executado, não está dando certo, está difícil de acontecer, mas você começa a louvar a Deus, começa a clamar a Deus, começa a falar com Deus, e as coisas vão fluindo, vão acontecendo, vão dando certo. É dessa forma. Porque se Paulo e Silas parassem e começassem a murmurar, começassem a questionar, começassem a reclamar e disser assim, Diego, dizer, ó, Deus, tu esqueceste de nós? Por que isso? Mas ali Deus tinha um propósito na vida de Paulo e Silas, não tão somente só na de Paulo e Silas, mas do carcereiro e toda a sua família. Mesmo assim, mas não, mesmo assim. E naquele momento, quando o carcereiro viu que estava aquele movimento, por que aquele movimento, presbítero Val? Por que, Diego? Porque alguém estava louvando o nome santo do Senhor na cadeia. Aleluia. Presos com as cadeias. Mas louvava, mas orava, irmã Luana. Mas louvava, meu irmão Júnior. Mas orava, perseverava na oração, perseverava no louvor. Olha, pode falar o que quiser. Fulano de tal só vive louvando. Meu Deus. Às vezes pode até dizer, que voz, viu? Olha, ninguém aqui está com interesse de ter voz linda, não. A gente está aqui com interesse de ter uma voz para louvar o nome santo do Senhor. Por quê? Quando você louva, saindo de dentro do coração para fora, até o trono da graça, ele vai chegar lá de uma forma como se fosse, não tem aquele diamante bruto, aí Deus vai, lapida, todo direitinho, pronto, o louvor vai chegar nos ouvidos de Deus, lapidado. Aleluia! Glória! Aí chega lá lapidado. De que adianta louvar tão bonito se exibir na frente de um púlpito, de um altar, e Deus nem receber o louvor? De nada serve, de nada vale. Mas louva com o coração. Importa que vai agradar o homem? Não, importa é agradar a Deus. O que importa é você louvar e agradar a Deus. Aleluia. Porque nem Jesus agradou a todos, quanto mais eu e você. Mas naquele momento, no mover do Espírito Santo ali com Paulo e Silas, eles estavam louvando, eles estavam orando. E o que foi que aconteceu? As cadeias começaram a se mover ali, aí começou as grades se abrir, aí os presos ali, o movimento, aí o carcereiro no escuro, aí olhou assim e disse, agora os presos vão sair, eu vou puxar a minha espada, vou tirar a minha vida. Por quê? Porque se os presos saírem, vai ser responsabilidade minha. Então, puxar a espada, porque eu tiro a minha vida, não tem responsabilidade mais para ele. E o que foi que aconteceu? Ele puxou, quando ele puxou a sua espada, Paulo e Silas estavam ali. E um deles gritou, epa, não faça isso. Estamos todos aqui, os presos, ninguém saiu. Veja só, uma cadeia, um presídio, está todo aberto. Vai, foge. Mas o nosso Deus, ele trabalha de uma forma tão perfeita que ninguém saiu de lá. Nenhum preso se movimentou, se moveu para sair de lá, para fugir.
Por isso Paulo Silas disse, olha, isso é um propósito de Deus, tanto na nossa vida aqui, de minha e tua, Paulo, como da do carcereiro junto com sua família. Aí o que é que acontece? Ele bota a espada no lugar, ele pede luz. Aí ele pede luz. Aí o carcereiro, que estava armado até os dentes, se prostra ante Paulo e Silas. Para quê? Para perguntar: que farei para ter a vida eterna? Que farei para ter esse Jesus que você serve? Aí a gente chega lá no 31, como eu já falei aqui. E eles disseram, Paulo e Silas falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória. Bora, Paulo! Bora, Silas! Bora lá para casa, que eu vou dar alimento a vocês, vou alimentar vocês, vou sarar as feridas de vocês, vou cuidar de vocês, eu, minha esposa. Aleluia! Paulo e Silas, que não era digno de entrar naquela casa do carcereiro, porque não podia, porque eram presos. Porque eram pessoas que não eram bem-vindos naquele lugar, porque pregava a palavra, falava do amor de Jesus. Do amor de Jesus. Mas chegou um momento que o carcereiro, o presbítero, reconheceu que sem esse Jesus não podemos nada. Porque a palavra do Senhor vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Sem Deus é impossível. Porque o próprio Senhor fala que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém, igreja? Esse Deus que você serve, creia tão somente, é um Deus que Ele não muda. Esse Deus que você serve, creia tão somente que é um Deus que não falha. Você sabe disso. Ante o que Ele tem prometido a cada um de nós, Ele vai cumprir. E o que é mais importante para Deus cumprir na minha e na tua vida? O que é mais importante para Ele do que o céu? O que é mais importante que a glória vindoura que Deus preparou para mim e para você? Será que um carro zero do ano é mais importante do que a vida eterna? Será que uma conta bancária com um dinheiro muito alto é mais importante do que a salvação? Será que um apartamento ou uma viagem em qualquer outro lugar de grande valor é mais importante que a salvação? Não, não é. Porém, a salvação, para obtê-la, não é tão simples assim, presbítero. Não é tão fácil assim. Posso dizer assim, que se você seguir os caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, é céu, é glória, é vida eterna. Porque Jesus prometeu. Ele prometeu que quando Ele foi ao Pai, Ele disse que outra vez voltaria. Mas antes dele prometer que voltaria, Ele disse que ia preparar-vos lugar. E o lugar já está preparado. Glória. O lugar já está preparado. E aí? Aí eu te faço uma pergunta. Sem Jesus é bom? Sem Jesus é melhor? Fica a refletir você. Mas nesta noite eu quero te dizer uma coisa: que quando você estiver no seu quarto, quando você estiver em algum lugar sozinho ou sozinha, você acha que vai estar só, mas creia tão somente que você vai sentir a presença do Espírito Santo a falar com você. Você talvez não vai entender, mas não é para entender, é para crer que o Espírito Santo, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. E esse amor não se compara ao amor de mãe, nem o amor de pai, nem o amor do seu amor. Seu marido, seu namorado, sua esposa, não se compara. Porque o amor de Deus, Ele é incondicional, é diferenciado. E nesta noite, fique com esta palavra. Porque o carcereiro, ele fez uma pergunta:
O que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas disse: é muito simples. Talvez o evangelho para seguir não seja tão simples. Tem que trilhar, irmã Esmeralda. Tem altos e baixos, diácono Quincas. Tem momentos de nossa vida que pensamos até em parar, em desistir, em dizer: já não dá mais. Mas quem foi que te chamou? Quem foi que confiou em você para nesta noite estar aqui, em meio a um feriado, em meio a um dia que você poderia estar em casa? Mas não, você escolheu este momento. Pequeno número, porém um pequeno número do agrado de Deus. Amém. Ele tem que ser agradado. Aleluia. Aleluia. Glória. Amém? Amém. Deus continue nos abençoando. É mais uma oportunidade. Essa é uma oportunidade que Ele nos concedeu de hoje. Porém eu te digo, para finalizar, aproveite o momento. Aproveite o momento. Porque o amanhã pertence a Deus.